Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Daniela de Geração de Amor e hoje a gente vai falar sobre as reuniões de família. Dentro da abordagem da disciplina positiva, a gente tem uma ferramenta que se chama as reuniões de família, né? E elas servem, na verdade, para a gente colocar na mesa pontos que sejam discordantes dentro da família, conflitos, né? Temas conflituosos, temas controvertidos, que a gente não esteja conseguindo chegar a um acordo. Então a gente coloca na mesa e decide em família, todos juntos. Com elas, a gente acaba desenvolvendo habilidades para resolver problemas em família. A gente aprende a tomar decisões, favorece a colaboração entre todos os membros da família. São uma oportunidade de fortalecer os valores e as tradições da família, mas o êxito, o sucesso delas depende muito de como os adultos da família vão conduzi-la. O ideal é que exista uma agenda, que pode ser colocada em qualquer lugar da casa visível a todos, pode ser na geladeira, por exemplo. E nessa agenda a gente vai colocando os temas que são controvertidos, E deveriam esses temas ser abordados em ordem cronológica. Os primeiros temas que foram colocados ali vão ser os primeiros abordados nas reuniões. O ideal, vamos seguir umas pautas, que a disciplina positiva indica. O ideal é que elas sejam celebradas uma vez na semana e marcado o dia, a gente deve realmente respeitar, porque senão vira bagunça, Ah, não, hoje não dá, tô cansada, cheguei tarde do trabalho e tal, enfim. Sempre vai ter uma desculpa e a gente vai acabar adiando. E eu acho que a partir do momento que elas são realmente instauradas, passa a ser um momento de alegria para a família, porque não deixa de ser uma reunião familiar e ali tá todo mundo com boa vontade, Deveria estar todo mundo com boa vontade de resolver essas questões que acabam criando conflitos dentro de casa. Um detalhe importante, essas reuniões não devem demorar mais de 20, 30 minutos, porque as crianças ficam cansadas e aí pode virar até um momento de conflito e de estresse, porque se elas pensarem que toda semana vai ter um momento longo, que tem que ficar tratando de problema e tal, elas vão acabar rechaçando e não vai ser um momento de tranquilidade, de alegria, de criar vínculo mesmo entre os membros. Todas as decisões devem ser tomadas em consenso. O ideal é que não se vote pela maioria, porque essas votações costumam dividir muito os membros da família. Então, assim, tem que ser unanimidade. Se não chegou à unanimidade num ponto, adie esse ponto para a próxima semana. E porque eu acho que com mais tempo, as pessoas costumam ter mais ideias, mais tranquilidade para lidar com isso e pensar em soluções. E aí se resolve o problema na próxima reunião. Óbvio que a gente não vai ficar adiando o tempo inteiro, Mas é muito importante realmente que o consenso exista. Ou seja, todo mundo está participando, todo mundo está colocando seu ponto de vista e todo mundo chegou àquele consenso. Para que aquele ponto depois não vire um problema, um motivo de discórdia. Ah, não, mas eu não votei a favor disso, eu não concordo com isso. Então é importante que todo mundo esteja de acordo. O ideal é que essas reuniões aconteçam num ambiente organizado, Numa mesa organizada ou mesmo que seja no sofá, mas que não seja com televisão ligada, nem na hora do jantar, porque as pessoas costumam se distrair muito porque estão preocupadas com a comida, enfim. Se a gente costuma ter, se organiza a mesa da sala e todo mundo senta ali, melhor. Mas o ideal é que esteja organizado até para a gente poder pensar melhor, Uma dica para soltar um pouco as tensões no início da reunião é que cada membro da família elogie todos os membros. Às vezes é difícil, principalmente entre irmãos que estão brigando, não conseguem achar uma coisa para elogiar no irmão. Então a gente pode ajudar, a gente pode dar umas ideias, O que você acha que ele pode ter feito um dia que você gostou, enfim. Mas não precisa ser só elogio, a gente pode também começar agradecendo por alguma coisa do nosso dia, alguma coisa da nossa vida, da nossa semana. De maneira que, até também para saber trabalhar um pouco a questão da gratidão nas crianças, que é muito importante. Agora também tem um detalhe, Existem temas que para crianças muito pequenas a gente não vai conseguir abordar numa reunião. Inclusive essas reuniões são indicadas a partir dos 4 anos, porque antes a criança é muito pequenininha e pode fazer uma bagunça, pode acabar tirando um pouco o foco, Mas a partir dos 4 anos já é indicado, para lidar, para tratar de temas que envolvam as crianças. Óbvio, a criança vai estar muito mais predisposta a colaborar, a ajudar, a seguir aquilo que ela chegou num consenso também, porque ela participou, ela fez parte do processo.
né? Então, ela se sente o quê? Conectada, pertencente à família. Poxa, eu faço parte, a minha opinião vale, é tida em conta, eu posso tomar decisões. Então, é muito importante, a reunião de família vai tratar de tudo isso, incluindo as crianças no processo. Não é aquela coisa autoritária de que nós pais decidimos o que vai ser feito e vocês vão fazer isso. Então, isso não é incluir a criança no processo, isso não é fazê-la pertencente ao processo. Então, pode ser que quando a gente trata dessa maneira, né, de nós decidimos e vocês têm que fazer isso, a criança sinta um afastamento. Não, eu não quero assim. Vocês não me perguntaram o que eu queria. Mas a partir do momento que a gente faz a reunião, não. É diferente porque vamos debater sobre isso e a criança percebe, poxa, eu faço parte, então eu vou colaborar também. Aqui, o importante é a gente se centrar nas soluções, né? Os problemas vão existir, né? As questões controvertidas vão existir, mas a gente tem que se centrar nas soluções. E, claro, sempre colocar para a criança, né, mostrar para ela que os erros são oportunidades maravilhosas de aprendizado. Então, às vezes, um irmão vai querer apontar para o outro, porque fulano fez isso, sempre faz isso e tal. O que a gente pode aprender disso, né? É difícil porque a gente não tá com esse chip ainda funcionando na nossa cabeça, mas é um exercício importantíssimo até para os adultos, porque a gente está muito acostumado a focar no problema, né? Até quando vem a questão dos castigos e tal, a gente foca no problema e esquece que existem infinitas possibilidades de soluções que a gente pode dar, e as crianças costumam ser muito criativas, encontram solução para tudo. Uma dica para a gente encontrar uma solução é que tem 3 R's e uma U. Elas têm que ser relacionadas, elas têm que ser respeitosas, razoáveis e úteis, né? Respeitando esse processo, a gente consegue chegar a uma solução, diferentemente do castigo, até das consequências, enfim, que nas consequências seriam os 3 primeiros R's, né? Relacionado, respeitoso, razoável, mas tem um 4º R que seria revelado de antemão, né? Anteriormente, para a criança saber que aquilo é uma consequência de uma atitude, de uma conduta, de uma escolha dela. A solução não tem essa revelação porque é uma coisa que a gente vai criar. Então ela deve ser útil, né? Que sirva para o processo, que a gente encontre uma solução para aquele problema criativa. Nas reuniões de família, a gente também pode tratar de planejar atividades. Já pode ser atividade do fim de semana seguinte, a gente pode já planejar as férias. Ou seja, sempre incluindo todos os membros da família, desde que não sejam muito pequenos, né, para ajudarem a escolher, né? Semana que vem, o que vocês estão a fim de fazer? O que a gente pode fazer no fim de semana? Ou então as férias de verão, qual a ideia de vocês? Se a ideia é fazer uma viagem grande e tal, para todo mundo poder opinar. Eu acho que fica muito mais agradável quando todo mundo dá o seu ponto de vista. Isso já aconteceu várias vezes aqui em casa, da gente falar, a gente vai para tal lugar, e meus filhos, mas a gente não quer ir para tal lugar. Vocês não perguntaram nada pra gente se a gente queria ir ou não. E é verdade. Às vezes a gente acha que tá agradando, né? Não incluindo a criança no processo, a gente vai, não, deixa que a gente faz. E acaba que depois ela se sente assim, poxa, por quê? Por que eu não posso opinar? Por que eu não faço parte disso? E a gente pode terminar a reunião fazendo uma coisa em família, para ser divertido também. A gente pode jogar uma partida de um jogo, a gente pode ler um livro juntos. Sempre podendo evitar a televisão, melhor. Mas se for um programa que toda a família gosta de assistir junto, a gente assiste o programa, enfim. O importante ali é a conexão, né, dos membros da família, a gente está reunido e desfrutando de um momento juntos. E que temas podem ser tratados, né? Vocês vão ter milhões de ideias, porque em casa, com criança, sempre tem algum tema controvertido. Aqui em casa, por exemplo, a gente não tem televisão. Então, assim, durante a semana não tem televisão, as crianças brincam e tal, mas no fim de semana tem o tal do iPad, né? Então, um tema que a gente tem que tratar urgentemente na reunião de família é o tempo disponível do iPad, porque se a gente deixar, é o dia inteiro, né? O fim de semana todo, desde que esteja em casa, é o dia todo. E acaba que para os pais acaba sendo muito conveniente, né? Porque enquanto as crianças estão ali abduzidas, né, por toda aquela informação que vem tão fácil, a gente vai resolvendo as nossas coisas. Mas a gente sabe todos os efeitos nocivos que tem os eletrônicos também na vida das crianças. Então, aqui em casa, por exemplo, um tema é o tempo dos iPads no fim de semana. Mas a gente pode falar das tarefas, a divisão de tarefas em casa, ainda mais se são crianças maiores ou adolescentes, enfim. Como dividir as tarefas, como arrumar o quarto,
A gente pode fazer um calendário de quem vai cozinhar no fim de semana, por exemplo, se são adolescentes e gostam, né, de cozinhar, e ainda que não gostem, né, para que se incluam um pouco mais no processo, porque fica muito sobrecarregado para os pais. Ajudar a arrumar a cozinha, ajudar a limpar a cozinha, ajudar a limpar a casa. Todos esses temas são importantes. Às vezes a bagunça da casa é tanta, né, as crianças deixam tênis largado, roupa largada no chão, enfim. Criar uma solução, buscar uma solução, né? E aí perguntar para eles o que eles acham de como a gente pode resolver um problema de roupas largadas no chão, sapatos largados no chão, porque enquanto alguém não dá um ataque, ninguém faz nada, né? Então, para não chegar ao ponto do ataque, a gente pode botar isso como pauta, né? Tipo, eu quero tratar disso. E todos buscarem uma solução para isso, fazer uma chuva de ideias e, num consenso, escolher. Bom, nesse ponto aqui a gente escolhe isso. Enfim. Existem inúmeras possibilidades, eu acho que cada família vai adaptar essa ferramenta à sua maneira, né? Cada família funciona de um jeito e podem ter ideias muito mais criativas até do que essas. Tem um detalhe, mas não adianta só a gente colocar coisas na agenda, né? Se as crianças tiverem temas que elas queiram tratar, inclusive com respeito aos pais, é importante a gente saber ouvir, né? Principalmente se for uma crítica, alguma coisa, e aceitar de boa vontade, né? Por exemplo, se a gente está falando do tempo do iPad das crianças, que a gente queria limitar, porque não é bom para o desenvolvimento cognitivo deles e tal, e se eles colocarem lá na agenda como um ponto que a gente diminua a quantidade de tempo no nosso telefone, a gente tem que aceitar, né? Ainda mais se é uma coisa que realmente acontece, quando a gente está com as crianças, a gente está o tempo inteiro com o telefone, eles sentem que a gente não está dando atenção. E então, assim, não adianta só a gente chegar a um consenso com respeito a temas relacionados a eles, né? E a gente não respeitar as questões relacionadas a nós mesmos. Tem que ser, nós todos aqui estamos sendo tratados por igual. Então a gente tem que respeitar essas decisões que forem tomadas. As reuniões podem funcionar como reuniões de empresa mesmo. Pode ter um presidente, pode ter um secretário, né? O presidente começa a reunião, ele pode também começar fazendo os elogios. E ele vai passando um objeto, por exemplo, para cada pessoa ter o seu turno, né? Falar na hora que tiver que falar, ou o elogio, ou a ideia que tem. E poderia ter um secretário que vai anotando as coisas. É importante que a criança saiba escrever, né? E esses cargos podem ir se tornando também. Então, pessoal, a importância das reuniões, né, dessa ferramenta, é justamente a gente poder desenvolver essa habilidade de tratar de problemas familiares de uma maneira respeitosa, onde todos possam colocar o seu ponto de vista, todos sejam tratados de maneira igual, né? E a importância de tomar decisões, né? Isso para as crianças é importantíssimo. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de tomar uma decisão, justamente porque na nossa infância a gente não foi convidado, estimulado a tomar uma decisão. Muitas vezes a gente simplesmente obedecia. Faça isso. E aí eu deixo de ser um ser pensante e passo a virei um boneco, né? Uma marionete, vou fazer isso porque falaram para fazer isso. A gente não tem nem espaço para pensar numa solução daquele problema. E nas reuniões de família, todos os membros vão poder colocar o seu ponto de vista e tomar uma decisão. Então vocês já podem começar a anotar aí, fazer uma listinha de temas que sejam conflituosos dentro de casa, cola na geladeira, tem que decidir um dia em família para vocês realizarem a reunião e toda semana isso tem que ser sagrado. Respeitar, nada pode interferir. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e toquem no sininho para sempre que tiver um vídeo novo vocês serem notificados. A gente se vê na próxima semana.